Samir Matar é um corpo humano que nasceu em Oliveira, cidade do interior. Oliveira é uma cidade que revelou alguns nomes que eu acho que eu tenho que citar. É pouco, é só um. É o descobridor da Carlos Chagas. Então lá em Oliveira tem lá o busto dele e tal. Então é uma entrada muito boa, certo? Dessa forma. Agora, de outra maneira, falando de Oliveira, meu pai, quando veio do Líbano... O nome do pai? Said Semi Matar, lá no Líbano. A mãe Sara Matar, ela ficou lá e aqui. Então, naquela época, esses que vieram, naquela época que ele veio, eles não podiam entrar no Brasil com o nome deles. Então, foi na época, se não me engano, do lote, ele permitiu eles entrarem, mas desde que trocasse o nome. Então, meu pai foi Francisco Matar, no Brasil, e tinha o apelido do Chico Matar, certo? Entrou logo, quando eles chegam, imediatamente eles vão para o comércio. Mas meu pai não chegou diretamente para aqui. Ele chegou numa cidade que, naquela época, era eu vou falar dela agora, cidade Morro do Ferro. Era São João Batista na época que ele veio. Morro do Ferro. Ele chegou para lá, onde eles conseguiram deixar ele ficar lá. Lá ele teve 3 filhos. Nome? Jamil, o mais velho. Jamil, o Rames, Anice e Najib, os 3. Enciclopédia, obrigado. Viu? Então, eu posso repetir os nomes dele? Pode. Jamil, Anice e Najib. Certo? Uma mulher e 2 homens. Lá ele ficou. Aí que nós fomos para Oliveira. Eles foram para Oliveira e aí ele estabeleceu com comércio, né? Com o nome de Said, como é que é? Francisco Matar. Chegou o nome dele. Então montou o comércio dele. Então naquela época era uma cidade pequena, mas que, né? E o Amir? De onde é que... Calma, o Amir está aí agora. O Amir foi o penúltimo que nasceu, ficaram 9, certo? Os 9, o penúltimo é eu. Desses 9, já faleceram 6. Ficou o Sultão, eu e uma irmã, que é a caçula, que mora em Oliveira, certo? Então, em Oliveira, o que eu tenho a falar sobre a minha pessoa é o seguinte: lá eu fui fazer o grupo, naquela época, fiz o grupo. Interessante de uma coisa que eu vou te falar aqui, que eu vou citar porque foi culpa do meu pai também. Então eu fiz o grupo lá em Oliveira, certo? Em Oliveira eu recebi o diploma do grupo. E o meu pai foi no cartório, naquela época a língua dele era um pouco enrolada no português, né? Mais dificuldade um pouco. Então ele foi dar o meu nome, ele deu Aemer. Então, escrevam, pois Emer, ficou mais fácil para ela, né? Porque aquela mistura do A com L, ela aproveitou, pôs o E e ficou com Emer. Então eu tenho um diploma do grupo com Emer. Aí, certo, tudo bom. Aí meu pai mudou para São João del Rei, não é isso, pô? Mudou para São João del Rei. E lá... fazer o ginásio. Fui fazer o ginásio em São João del Rei. Você começou Oliveira? Comecei em Oliveira, na idade transferi por lá. E lá foi então que eu fui, me matriculei num ginásio de Capuchinho, cidade de Capuchinho, coisa marrom, rígido mesmo, sabe? Era só
você tinha respeito, tu era um apito, se você estivesse andando, você até parava, entendeu? De rigidez desses capuchinhos. Mas foi a melhor coisa para mim, porque ali eu tive que estudar, tive que fazer qualquer coisa, certo? Então eu concluí lá, em São João del Rei, essa parte aí. Professora Hilda, essa não esquece, porque era muito competente, sabe? E Paulo Pinheiro de Chagas, também era professor de português e de tudo. Ele faleceu agora, com a idade de 90 e tantos anos. Agora que eu fiquei sabendo que ele faleceu. Está muito inteligente, sabe? Então, nessa minha... vida escolar? Pois é, continua a vida escolar, né? Isso, a vida escolar, isso aí eu fiz, foi para mim muito bom. Lá em São João del Rei, eu conheci uma pessoa que é muito conhecida, vou citar, mas já é uma parte de esporte um pouco, sabe? Que é exatamente o Tele Santana, que ele trabalhava lá na fábrica de tecido. Ele e o pai dele. Eles eram os 4 que jogavam futebol. Tele, Coité, Atier e Jovilé. Certo? Tinha um time deles lá que chamava América. Então, o América era o time desse povo lá na casa. Eu lá procurei ver meu futebolzinho e fui procurar um time também quando eu estava fazendo isso aí. Então, eu fui para o Clube dos Milionários. Milionário é o clube dos bancários. Então, eles pegavam aqueles estudantes para ficar baratinho, não tinha nada a pagar, né? Então, e o Tele jogava no time dele lá, muito bom. Apaixonado pelo Fluminense. Apaixonado de não sair de casa quando o Fluminense perdia. Era meu companheiro, porque eu também era Fluminense. Então, eu fiquei muito amigo dele, certo? Então, bem. Então, o Amir terminou lá o coisa. E o científico? Hein? Científico. Belo Horizonte. Ah. Então, eu te falei que você queria viajar. É. Tá bom? Essa viagem, né? Em Belo Horizonte, cheguei em Belo Horizonte também. Para fazer o científico. O científico e trabalhar também, certo? Tinha que chegar e trabalhar. Então, lá em Belo Horizonte, eu imediatamente matriculei num colégio e fui fazendo... Mas não vou lembrar de... Tinha um professor, Janot, que fez chover aí uma época, tá soltando bomba nas nuvens lá em cima. Estava sem chuva. Ele ficou famoso por causa disso. Então, lá em Belo Horizonte, curtindo isso aí, procurei meu futebol, Renascença. É um time bom da fábrica de tecido, mas muito bom, né? E naquela época, no Renascença, eles disputavam um semiprofissional, sabe? Mas um time jogava sempre nas preliminares, tudo bem, tá? São em Belo Horizonte, alguma coisa que me interessa lá. Se não estiver esquecendo, não tem problema não, né? Então, e vamos. o curso odontologia? Agora nós vamos chegar no Beraba. Chegar no Beraba. Essa tem que ter capricho, não é só? Professora Hilda, essa não esquece, porque era muito competente, sabe? E Paulo Pinheiro de Chagas, também era professor de português e de tudo. Ele faleceu agora, com a idade de 90 e tantos anos. Agora que eu fiquei sabendo que ele faleceu. Está muito inteligente, sabe? Então, nessa minha... vida escolar? Pois é, continua a vida escolar, né? Isso, a vida escolar, isso aí eu fiz, foi para mim muito bom. Lá em São João del Rei, eu conheci uma pessoa que é muito conhecida, vou citar, mas já é uma parte de esporte um pouco, sabe? Que é exatamente o Tele Santana, que ele trabalhava lá na fábrica de tecido. Ele e o pai dele. Eles eram os 4 que jogavam futebol. Tele, Coité, Atier e Jovilé. Certo? Tinha um time deles lá que chamava América. Então, o América era o time desse povo lá na casa. Eu lá procurei ver meu futebolzinho e fui procurar um time também quando eu estava fazendo isso aí. Então, eu fui para o Clube dos Milionários.
Milionário é o clube dos bancários. Então eles pegavam aqueles estudantes para ficar baratinho, não tinha nada a pagar, né? Então, e o Tele jogava no time dele lá muito bom. Apaixonado pelo Fluminense. Apaixonado de não sair de casa quando o Fluminense perdia. Era meu companheiro, porque eu também era Fluminense. Então eu fiquei muito amigo dele, certo? Então, bem. Então o Amir terminou lá o coisa. E o científico? Hein? Científico. Belo Horizonte. Ah, Então eu falei que você queria viajar, tá bom? Essa viagem, né? Em Belo Horizonte, cheguei em Belo Horizonte também. para fazer o científico. O científico e trabalhar também, certo? Tinha que chegar e trabalhar. Então lá em Belo Horizonte eu imediatamente matriculei num colégio e fui fazendo mas não vou lembrar de tinha um professor Janot, que fez chover aí uma época, soltando bomba nas nuvens ali em cima, estava sem chuva, ele ficou famoso por causa disso. Então lá em Belo Horizonte, cursando isso aí, procurei meu futebol, Renascença. É um time bom da fábrica de tecido, mas muito bom, né? E naquela época, no Renascença, eles disputavam um semiprofissional, sabe? Mas um time chegava sempre nas preliminares, tudo bem, tá? Então, em Belo Horizonte, alguma coisa que me interessa lá. Se não estiver esquecendo, não tem problema não, né? Então E vamos. o curso odontologia? Agora nós vamos chegar no Beraba. Chegar no Beraba. Essa tem que ter capricho, não é só? Eu cheguei aqui em janeiro de 1955, exatamente para o casamento do irmão Sultan, certo? Eu vim para o casamento dele. E aqui fiquei, aqui no casamento, em tudo, então ele me convidou para eu ficar aqui. Eu tinha intenção de fazer odontologia. Então eu fiquei e, logicamente, casou-se tudo, eu fiquei, e veio o vestibular, eu consegui passar no vestibular e, após o vestibular, eu procurei, quando eu entrei na faculdade, procurei um emprego por aqui também, certo? Aí no SESI eu consegui ser diretor de esporte. Então eu organizava os campeonatos das indústrias, certo? Das indústrias. E era o Séries, o Ponte Alta, era esporte de futebol de campo, futebol de salão e malha. Então eu fiquei com isso aí para poder controlar a situação, né? E seguindo isso aí, o vestibular, passei, então formei, em 1955 comecei, passei, em 1957, eram 3 anos, né? Não era só 3 anos, naquela só não. Eu falo só, mas na mesma hora é muito bem, sabe? Muito bem. Quer dizer, eu já estou participando da Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro, como aluno, certo? Aí na faculdade, ficamos. Quando eu entrei na faculdade, que era 3 anos, essa senhora ali, ó, já estava cursando o primeiro ano. Essa é a dona Valquíria, tá? Então, naquela época, eram 3 anos, quando você ia para o 2º ano, você ia assistir o terceiranista a trabalhar, ele mandava você olhava, perguntava, sabe? Então eu fiquei adepto a ela, a orientação dela. E aí tinha uns colegas malandros que mandavam você buscar coisa na farmácia que não tinha nada, tá? Eu sei lá, bater a cara e voltar. Mas funcionava muito bem. E outra coisa que funcionou muito para Uberaba, que esse esquema aqui, as mulheres daqui quase todas casaram, que estavam lá. Foi a cidade dos casamentos dessas senhoras que não arrumavam casamento, não é isso, minha esposa? Aqui em Uberaba, eu procurei meu futebol também, tá? Antes de eu ir
ficar como professor na faculdade. Aí ele me ajudou a eu fazer a minha formatura, sabe? Então, nacional. O salário era? O salário bolsa, né? O salário seria a bolsa. Para pagar a faculdade. Para fazer a faculdade. Pagavam. Pagaram a faculdade. Mas mesmo assim eu trabalhei como lá onde eu estava no SESI, fazendo o trabalho dos torneios e tudo, sabe? E jogando no Nacional, tá? Eu tinha time bom, eu joguei, mas também não jogava mal não, certo? Qual a posição? Ponta de lança, naquela época. Naquela época era ponta de lança. O que é o ponta? É o centroavante. Hoje é o centroavante. E hoje acabou tudo. Todo mundo vai lá atrás. Antigamente era rígido. Ponta direita, meia direita, centroavante, meia esquerda, ponta. Os dois pontos não voltavam de jeito nenhum, eles ficavam lá na frente. Era uma técnica diferente, tá? Totalmente diferente. E você tinha que obedecer, tá? Mas era bom. Professores da faculdade. Professor da faculdade. Vamos começar lá com doutor. Não, eu esqueci os professores da faculdade. Doutor Jorge Furtado, certo? Jorge Furtado. Sultan. Ivo Monte. Paulo Sepulta. O da ortopedia, doutor. Edmundo Rodrigues da Cunha. Foi o último deles que faleceu, viu? O último. Jorge Azor, Bacim Palace. Luiz da Costa. Luiz da Costa. E... Nossa Senhora, tem gente. Algum colega? Os colegas? Tinha Inimar Baroni, cobra que lá, veio comigo, o Inimar veio comigo, sabe? Para que nós viemos juntos de Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, ele jogava no América. Ele e o Newton Prata, esse que veio também. Newton, que é medicina, e o Inimar, que veio para cá. Então estudamos, formamos juntos e tudo, sabe? Tem muitos, Áureo, volante. Volante era Álvaro Diniz de Deus, sabe? Bento. Acho que ele não está perguntando de futebol, não, né? Hein? O senhor está falando... Não, ele perguntou o nome dos colegas. Colegas. De faculdade. Ele está lembrando mais os que jogavam. Não. Quase todos que eu citei é da faculdade. Ele vai ver isso no retrato que tem lá, a seleção de Uberaba, universitária, de Minas Gerais, foi o campeão de futebol de salão e futebol de campo, em que estão todos esses lá, que eu citei o nome aqui como jogador. Mas como profissional tem demais, tem o Irineu Batista Filho, tinha muito brincadeira, viu? Tinha e outra coisa, elas faziam muita churrasco, muita visita à casa do professor, isso aí, e convidava os professores para fazer o churrasco, fazer várias vezes, né, Valquíria? Muita coisa, né? Impressionante. Agora, a brincadeira mesmo, era o esporte, para ser franco. Agora, quando fazia aquela época, o trote era brutal, né? O trote era fora de série. Judiava do bicho, aí tinha os nomes depois, até apelidos e tudo, né? Sem dúvida. Mas tinha brincadeira. Não sei a reação lá em casa, mas tinha muito procurado. Pronto, né? Só isso chega, né? Tá bom. Naquela época, né? Naquela época. Era bonito? Ué, eles falavam, depois você vai ver nas fotografias, você vai julgar também, né? Que é. Através lá da faculdade, né? E aí do César, trabalhando junto no César, ela era excelente datilógrafa, naquela época, entendeu? Tá ótima. Ótima para fazer um ofício. Né? Aí eu explorava tudo quanto é jeito dela que eu precisava, entendeu? E isso aí veio um namoro, então. E depois concluiu com a faculdade.
Aquela que nós já contamos aí, né? Pois é, mas ainda não eram casados, não. Não. E aí o casamento? O casamento, depois que eu formei, logicamente, em 57, em 58 eu já estava dando aula, né? Dr. Joy Furtado e o Dr. Mário Palmera, que me convidou para ser professor de assistente de clínica, na clínica. É onde eu comecei minha carreira, certo? Comecei minha carreira aí, certo? E nisso aí como é que é? O casamento. Você não contou. Esse é um casamento. Não, aí enquanto eu não firmei na vida, não comprei minha casa, eu não casei. Eu de namoro e noivado, 7 anos mais ou menos. Até ficar com a tranquilidade. Aí sim. Então, foi o mesmo esquema que eu acho que é certo para mim, e para ela deve ter sido, porque ela aceitou, né? Então, não tem. Filhos? Filhos, tive duas filhas, uma você conhece, né? Uhum. A outra, infelizmente, teve um desastre, ela tinha acabado o curso superior dela, que ela era fonoaudióloga, tinha feito já o seu lugar onde ia trabalhar e tudo, mas infelizmente veio para mim isso, então ocorreu. Já tem 25 anos. Nome das duas? Sara Medina Matar, a outra é Soraya. Fala um pouco da Sara, então. A Sara foi o seguinte, quando ela estava ainda, acabou os cursos dela e tudo, ela ia fazer vestibular, falei, eu vou fazer prova, vou fazer Não, ela primeiro fez com os colegas, fizeram, também ela foi junto com elas. Pois é, administração de empresa. Administração de empresa, é isso aí. Mas ela não gostou. Eu falei que, Sara, vou te dar um conselho. Faz odontologia, nunca coisa que seu pai vai deixar para você um consultório, vai ter para esses processos, entendeu, Sara? Então, ela falou, não quero de jeito nenhum, tá? E fez a coisa, depois ela voltou atrás. Não, eu vou fazer odontologia. Então, ela fez odontologia. E, graças a Deus, ela passou no vestibular. Eu até fui levar ela uma vez lá em Três Coração para fazer vestibular de odonto. E fez aqui e lá. Ela passou lá e passou aqui. Então eu fiquei esperando lá o resultado, aqui ia sair na parte da tarde, mais ou menos, e lá ia sair de manhã. E tinha que fazer a matrícula. Então eu pus lá um sobrinho meu, que mora lá em Lavras, ele ficou lá olhando para mim, ó, faz a matrícula, se ela passar, faz. Eu fiquei esperando daqui, passou aqui, mas daqui saiu a tempo, então não foi preciso fazer. Então eu mandei que ele fizesse a matrícula dela lá. Então ela matriculou aqui. Então tem umas passagens assim, ela foi muito bem, ela foi minha aluna, foi tudo, entendeu? Aí para trabalhar, ela formou-se e falou comigo, ó pai, só arruma um lugar para me trabalhar. Eu não pensaram, ó pai, o senhor me arrumou para tanta gente? Eu quero trabalhar em Campinas. Sara, Campinas você me falou um lugar, que a minha relação lá com meus ex-alunos não é muito grande não, mas tem. Mas não. Então ela falou, não, então falou, ó, vou te dar um conselho. Você faz odontopediatria, porque em qualquer lugar que você for ficar, os dentistas não mexe com o menino, não quer mexer, você vai ter paciente. Ela falou, não faço nunca. Olha os contras que eu vou tomando, a Sara pode falar? Ô dona, pode falar? Pode. O quê? Ela não vai ficar brava, não? Não. Então ela aí não corta a palavra do rapaz, não, que complica. Mas Ela veio... Não, mas então ela resolveu, né? Resolveu fazer e falei com ela, você vai fazer curso, Sara, vai. Você vai fazer primeiro de dentística, lá em Araraquara, para você aprender a fazer os trabalhos de obturações e tudo. Naquele espaço, ela ia e voltava.
Aí o Gibinha me pediu, amigo Gibinha, eu devo ter obrigação para ele, o Zé Gilberto. Né? Da Silva. Ele é espetacular, um caboclo inteligente, muito inteligente. Ele foi meu aluno também, sabe? Mas é uma pessoa... O Gibinha chamou ela para ficar no consultório dele, ajudando, sabe? Ela vendo aquilo lá, ia fazendo o curso dentístico, voltava e tal. Mas ela começou a trabalhar nisso aí, tudo bem. Aí o Gibinha chamou para trabalhar, como eu já disse. Ela terminou esse curso, eu falei com ela, ô Sara, antes eu falei, faz odontopediatria. Ela falou, não vou fazer de jeito nenhum. Não vou mesmo. Ah, então tá bom, ficou. Depois ela ficou com o Gibinha, tem um amor, foi lá, fez a especialização, fez depois mestrado, fez doutorado, fez tudo da odontopediatria. E hoje é ortopedia, ortodontia e tudo, sabe, entendeu? Muito bem, graças a Deus. Puxou o pai e a mãe? Não vou falar isso não, porque está ao vivo, não convém. Em 1º de abril, dia de mentira, 1º de abril de 1958, certo? Eu comecei na faculdade. Aí eu fui o Dr. Jorge Furtado e o Mário Palmera que nos deu essa oportunidade com o Bodil. Tá? Então lá nessa chance eu fiquei como assistente de clínica, professor na Policlínica, certo? Aí no decorrer dos tempos eu fui fazendo adjunto, fui para adjunto de determinada disciplina. Depois, com isso, eu fui fazer a minha especialização em endodontia e na Universidade Federal de Minas Gerais, certo? E voltei com a disciplina de endo. Nessa disciplina de endo tinha o professor Zé Ferreira, que era ótimo, fiquei com ele, nós dois. Né? Depois, ele não quis assim subir, então eu fui com a minha especialização. Eu fui depois, de adjunto, eu fui para professor titular da disciplina. E assim fiquei. Aí apaixonei pela endodontia. Já estava, né? E aí é onde eu vim fazendo os meus professores depois futuro para dar aula na nossa escola e na minha endodontia. Posso falar minha, certo? Que eu falo com convicção, que até hoje eu sigo, vejo, tenho amizade com o total deles, a maioria deles foram meus alunos. Nessa época, nós trouxemos um curso de especialização aqui, porque em Valquíria, em convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais, certo? Especialização em quê? Em endo. Em endo. Em endo. A grande paixão. Grande paixão. Então, em endo, aí nós tivemos 12 candidatos daqui. De fora não. Tinha uns alunos de fora, abriu aqueles que já tinham formado, ficamos 2 anos fazendo aí a especialização, certo? E dali eu tirei quase 10 professores, inclusive esse professor, que você gosta, inteligente, me fez falta, foi embora antes de tudo que nós precisávamos. É o meu sobrinho Reinaldo. Ele foi um desses que ficou. Então essa disciplina até hoje funciona, mas daqueles que estavam lá, deve ter lá 1, 2, 3, 4 ainda dele. Tem o professor Zé Maurício, só gente de a Esther, certo? Tudo foi essa que nós criamos para ficar lá. Então, coisa melhor possível, sabe? Qual a relação sua com o Mário Palmera? Eu achei muito até. Mário Palmera, Mário Palmera era amigo total. Vou te falar dele uma coisa boa, por exemplo, citar logo de cara. Antes, muito contato com ele, certo?
de tudo. Eu não saía lá da casa. Dona Cecília era amiga profunda, certo? Admirava, sim. E ela é uma pessoa que eu não preciso elogiar. Não preciso. Fez aqui que não citou. E o povo fica conversando dentro de sala de aula, tá vendo? Pois é, olha. Pois é. E aí? A dona Cecília é uma pessoa que não olhava só a universidade, olhava também os alunos, acudia os alunos, fazia favor aos alunos. Todo mundo sabe disso. Mas com o Mário Palmério, por exemplo, um dia o Mário Palmério me pegou, amigo, vamos lá em cima comigo, aqui. Veio aqui em cima, falou, aqui, só tinha aqui, o que tinha ali? Uma coisa, só aqui num pedestal, lá na entrada ali. Ele falou, vou construir a universidade aqui e as casas deles, dos professores, ficar tudo aqui dentro. Mas se eu fazer isso, Amir? Bom, infelizmente ele não fez o das casas, mas ele fez isso aqui que ele falou. Tá bom, é universidade. É lógico que hoje, essa universidade, com o Marcelo, a continuidade foi, até vez que nós, eu vejo aquilo que eu te falei no início. Fala de novo. Agora que eu venho para vir aqui para o Campus 2, que eu viro, entro no Santos Dumont e viro aqui para o nosso lado, passando em frente ao aeroporto, que eu olho aquilo que nós temos aqui até chegar na NAMAB, entendeu? É uma fábula, né, senhor? Eu sinto orgulho daquilo, rapaz. E devendo a quem? Mário Palmério, Marcelo Palmério, Dona Cecília, não é isso? Então é essa parte. Falando ainda do Mário. O Mário teve uma vaga na odontologia, lá no Campus 2, na Química. Então a Sara estava, eu falei para a Sara um dia, Sara, aliás, não de jeito nenhum. Aliás, ela não falei nada com ela, então eu falei, vou ver com a Sara aqui, deu a vaga, eu falei, vou olhar com o Mário se essa vaga pode ser passada, sabe? Então eu subi lá, tinha mais gente que interessava, mas não tem. Subi e falei com o Mário, sabe o que ele fez? Ele passou a mão no telefone, ô fulano, a vaga é da filha do Amir, acabou. Tá. Aí, eu cheguei e falei para a Sara, não vou não, senhor, você acha que eu vou ficar bobo igual o senhor? Fiquei lá na dificuldade o tempo todo, eu não vou ficar de jeito nenhum. Puxa vida, né? Aí eu voltei lá no Mário, ó, que lá meus filhos, ele falou, Amir, vou te falar como nossos filhos são os verdadeiros xingou, sabe? Então, xingou, mas a maneira dele, né? A maneira dele reagir assim à coisa, né? E daí, sinceramente, nós fomos formando, como eu te falei, nós formamos os nossos professores para aqui nessa disciplina, que eu achei coisa muito boa. E tenho eles até hoje, a maioria deles. E eu fui, graças a Deus, sendo reconhecido e fui muito homenageado, sabe, pelos grupos, pelas formaturas, são várias, não sei a quantidade disso aí, sabe. E qual o seu maior orgulho disso tudo? Maior orgulho? É isso que eu te falei no princípio. Repete. É aquilo que os alunos te consideram hoje. O aluno vê em você querer transmitir o que você sabe, o que você consegue de dar de tudo para ele. E esse aluno reconhece, ele sempre vai ter atenção com você, como eu disse para você, a MAB sabe disso. A turma de 15, de 40, de 50 anos, 35, não me esquece momento algum. Às vezes parece um dele, né? Às vezes pouco não. Professor, estou me elogiando, pô? Não estou não, né? Não. Professor, eu faço indo graças a você. Eu estou falando isso não é porque eu vejo isso falar para a minha pessoa, tá bom? Então eles falam, até hoje eu faço, e tem vários em faculdades como professores, que me citam inclusive em aulas, certo? Então a minha vitória de orgulho que você perguntou é essa aí que ficou lá atrás daquela hora que nós conversamos, tá bom? Para você isso está certo e dá ou ainda não? Não. Não, mas não tem mais não, é só isso mesmo. Eu quero que você fale das pesquisas.
A pesquisa, nossa, não foi muita pesquisa. Infelizmente, naquela época eu tinha uma dificuldade, tem tudo, e também não tinha tanta... Quando que o Rinaldo entrou, graças a Deus, a entrada do Rinaldo me deu tranquilidade de eu falar, eu posso sair da Endo agora, embora de esquecer, pela capacidade, habilidade, mas não dá para esquecer, entendeu? Foi uma coisa... Bom, então as pesquisas nós fizemos uma siga ele, introduzindo em tecido de subcutâneo de rato, para ver algumas das coisas que nós íamos usar para obturar o canal, qual era a irritação que tinha. Eu publiquei um caso também inédito, assim, que foi um incisivo central com 3 canais, certo? Está publicado, até aqui no publicado. E outra coisa que nós fizemos foi diafanização. Você faz assim, você faz o dente, vai descorar o dente, você vai ver lá dentro, preencher com o nanquim, ver as raízes, as curvaturas das raízes, é muito bacana isso, sabe? E isso aí, já estava o Rinaldo comigo nessa área aí, sabe? Então, não foram muitas, mas tivemos alguma. Agora que eu acho que está no ponto de fazer aqui, sabe? Porque está chegando alguma professora que gosta de pesquisa, professor. Então, naquela época você tinha que dar aula, dar tudo, entendeu? Não era fácil. Por exemplo, fui fazer uma pesquisa com o professor Holland, lá de Araçatuba, conhecido, amigo meu, o Máximo. O Holland, ele tinha um esquema, ou uma tecnologia de, assim, o dente molar de 6 anos, por exemplo. Esse molar, onde não tem conhecimento lá de valor, é o primeiro dente que nasce, o permanente é esse. Geralmente o profissional olha, está com cara e tira fora, entendeu? Mas não, nunca. Esse dente é que vai arrumar toda a sua articulação. Não estou dando aula de articulação, não. Esse dente é o principal articulador da sua arcada. Era eliminado. Nossa. Então, o Roger, vindo isso, é um extraordinário. Hoje ele está mal demais. Eu sigo muita vida dele pelos meus alunos que trabalham com ele lá, professor, até me dá notícias, sabe? Então, ele fez um tipo de tecnologia, pulpotomia. Ele amputava essa pulpa que dói, que fica em cima, e aquilo que fica dentro do canal, conservava com os medicamentos bons da época, tudo feito. Nós fizemos, até fabricamos ele aqui, graças a ele, orientação. Isso aí salvava um dente. Então, no grupo, passou a ser usado isso. Olha aí que maravilha. Tá bom, uma maravilha. Se o paciente, eu não entendo de implantodontia de jeito nenhum, tá certo? Se o cliente tem condição de conservar o seu dente com tratamento, eu sou conservador, certo? O último caso de nada, volutar, aí não deu mais. Então, a implantodontia está ótima, Mas eu indicaria tudo, qualquer dente da odontia, não vamos fazer, aí fica mais, entendeu? Não, eu quero a minha parte científica. Eu quero conservar aquilo que eu lutei para conservar. Agora, não tem mais condição, é excelente. Muito bom, está cada vez melhor e tal, certo? Se o paciente, eu não entendo de implantodontia de jeito nenhum, tá certo? Se o cliente tem condição de conservar o seu dente com tratamento, eu sou conservador, certo? O último caso de nada, volutar, aí não deu mais. Então, a implantodontia está ótima. Mas eu indicaria tudo, qualquer dente da odontia, não vamos fazer, aí fica mais, entendeu? Não, eu quero a minha parte científica. Eu quero conservar aquilo que eu lutei para conservar. Agora, não tem mais condição, é excelente. Muito bom, está cada vez melhor e tal, certo? O problema é que eles estão usando a implantodontia para estética. Como? Só para estética.
Ah, Tira os feios e põe os bonitos. isso aí é vaidade, né? A vaidade tem direito a tudo, né, senhor? Se eu amputar meu braço aqui, eu não vou mandar para o outro, não. De jeito nenhum. Não, sinceramente, isso aí é vaidade. O recurso hoje é muito grande, senhor. Muito grande mesmo. A odontologia cresceu demais, viu? Mas cresceu mesmo. Eu, da minha época, que eu comecei a afastar de trabalhar, e esqueci de falar até com vocês que eu tive um consultório particular naquela época, eu estava também em vários lugares, no Benedito, depois Adencar, depois no meu centro odontológico, que lá introduziram os professores na época, que nós reunimos, desculpa, doutor Irineu, doutor Luiz Ronaldo, doutor Osmar Barono, doutor Zé Gilberto Silva e eu. Agora lá, os filhos estão lá. Do Luiz Ronaldo tem 2, o Gibinha tem 1, o Osmar tem 1 e eu tenho uma filha. Então, isso aí é na minha parte, assim, que eu não falei de consultório, né? Então, né, fiquei lá, eu trabalhei até chegar a hora de parar. Perdi esse olho, também não ia fazer mais, na hora que eu perdi já estava... A maior diversão da sua vida é pescaria? Não, mas eu estou com um fraco aí, mas deixa eu ver se eu gosto de alguma coisa que eu vou satisfazer ela, né? Maior satisfação da minha vida, pode falar? Pode. Amor ao próximo e caridade. Tá certo? A hora que eu puder fazer isso, faço, eu fico satisfeito. Depois vem a pescaria. Você achou ruim de eu colocar em terceiro lugar? Não estou mentindo pro viciado, não. Você vai ver radiografia, fotografia minha, que você vai falar. Ele falou a verdade. Ele realmente é bom nisso. Tá bom? Qual o maior peixe que você já pescou? É? O maior? Nossa. Não vai acreditar, pior é isso, mas tem testemunha. 2,32 m. 140 quilos. Onde? Na fazenda, não pode falar onde, né, que é proibido pegar esse peixe. Na fazenda do doutor Marcelo, em São Miguel do Araguaia. Chama Pirarucu. Eu tenho um retrato dele aí para você ver. Estava na canoa comigo, Zé Maurício e o Gastão. Lembra do Gastão? Claro. O Gastão, né? Senão não tirava não, o Gastão porque estava lá um monstro forte, né? Ele nos arrastou para lá e para cá na canoa, e era de sorte que era uma lagoa, não tinha muito galho. E tirei. Você vai ver o tamanho dos dourados que eu pego. Eu fui muito bom, viu? Fui. Não é fui que eu vou embora, não, entendeu? Eu fui muito bom. Não pesca mais? Boa demais. Vou lá ainda nesse lugar muito. Mas não É uma acha coisa peixe que eu grande mais gosto. também, né? Hein? Estão acabando com os peixes também, né? Então, de Maiala que liberou esse negócio de mergulho e flecha no peixe, é crime demais. Outra coisa foi da academia também, onde eu tomei posse em 1986, em Caxambu, certo? E então essa aí é a última. A Sara, inclusive, estava lá e recebeu uma homenagem também, que era a formatura dela, eu acho, se não me engano. Certo? Há pouco tempo eu fui nos alunos, colega dela, com 33... 30 já. 30 anos formado. 30 anos formado. Ela dava golpe subindo comigo de carro para aqui. Não vou falar isso não. Viu? Mas então é isso aí, eu acho que... parei, eu acho que eu não devia parar. Como devia parar. Graças a Deus não parei não, sabe por quê? Isso aqui dentro para mim é eu gosto de vir aqui, gosto de ver isso aqui. Sinto bem aqui dentro, graças à MAB também, sabe? Totalmente. E você acha que a Universidade de Uberaba é um marco divisor de água? Uberaba antes, Uberaba depois, o NIUB? Ah, não tem dúvida, não tem dúvida. Isso aí, desde o início que tinha Faculdade de Odontologia e Mineiro,
Uberaba, aquilo foi, inclusive, para as moças que eu te falei, entendeu? Inclusive isso. Isso aí eu estou falando, brincando, mas é totalmente certo isso que você falou. A UMA cresceu demais, foi através disso. Depois da parte do Dr. Mário Palmério, que também dos outros, da vinda da faculdade de medicina, que ele ajudou, e teve uma parte que funcionou aqui na nossa faculdade da medicina, entendeu? Então, grande mesmo. Eu conheci Uberaba, aqui eu acho que a minha vinda para cá foi no lugar certo, por isso que eu recebi o título de cidadão uberabense, essa parte toda aí, muito satisfeito, outras homenagem e tudo, mas Uberaba é o lugar para nós dar atenção para ela. O Brasil está correndo uma fase toda ruim, mas não podemos olhar isso não. Vocês que estão começando não podem olhar isso não. Isso aí vai ter que mudar. Eu sou ruim em parte política, não gosto, mas vai ter que mudar, não pode ficar. Então eu aconselho isso, que tem que ficar. Tem que continuar o estudo, procurar o estudo. Ou nós temos estudo, nós não somos nada. É isso? Só se você for um lutador de boxe, daquele bom mesmo, né? Um craque de bola daquele, né? Neymar e tal, etc. Mas eu acho isso aí. Isso aí é a coisa que eu mais tenho, sinceramente. Esse relacionamento não é só com a família dela, com os outros, os meus amigos, e eu tenho um relacionamento muito grande, graças a Deus. E considera-se o povo de Uberaba é amigo, faz questão de ser seu amigo, de te conhecer, entendeu? Mas graças a Deus, Uberaba eu não ando aí um quarteirão que eu não tenho ninguém conhecido. Eu mudei para cá em 1955, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa grande para mim. Isso aí que eu recebi de Uberaba, sabe? Além de receber minha pessoa, também a parte humana, certo? Então, aqui tem umas... Ele tem o hábito de visita, os amigos, visita diária. Ah, faço. Eu saio domingo ali, aqui para visitar. Levo qualquer coisa. Faço questão de fazer isso, eu faço sem querer, quando eu vejo, eu estou fazendo. O que você fez para mim, isso aí de hoje aqui, ó, você está encerrando a minha cadeira de receber homenagem. Não vou receber mais, não. Quer dizer, homenagem dos alunos lá, ficar com eles, não vai acabar nunca. Porque sempre estão me chamando e tal. No finzinho da minha carreira de tudo. Mas você fez eu levantar, tá bom? Fez porque você recebendo isso nessa fase que eu já estou hoje eu vou chegar em casa e falar, gente, que coisa, eu falei umas coisas lá, tomara que não esteja nada que tenha, mas isso seu aqui é verdade e sincero. Eu sei honesto, eu te conheço, gosto de você de muito tempo. Essa honestidade sua, essa inteligência sua não pode ser desperdiçada, tem que fazer isso que você está fazendo, certo? E você é imprescindível, tá certo? Tá bom? Tá bom. Em 1958 foi o meu início na Uniub, não é isso? Em 1968, professor adjunto de odontia. 1975, 1976, chefia do departamento de clínica. 1988, professor titular de endodontia. Em 1996, coordenador e professor responsável pela disciplina. 1975, especialização em endodontia na Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1986, Academia Mineira de Odontologia. 1992, dia 23 de 9, cidadão uberabense.
E no dia 1987, mérito Rotário. Meu voto total é que vocês reconheçam no seu professor o valor dele. Depois, acreditem naquilo que você está fazendo, desde o início, porque tem alguns que não acreditam, depois é que ele vai ver que não precisava fazer aquilo. Então, aquilo que você assumir, você procura ser aquilo, certo? E que Deus lhe proteja vocês. Tenho certeza que vão vencer de maneira grande. É isso que eu desejo, e do meu coração.